Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h32, 6h32. Bom dia para você. Está entrando no ar o nosso Jornal Verde Vale. Hoje, dia 1º de novembro de 2022. Bom dia para você, Wesley. Muito bom dia para você, J. Pereira. Bom dia também para todos os nossos ouvintes que a partir de agora passam a acompanhar o Jornal Verde Vale aqui pela emissora, pela nossa rádio e também pelas nossas plataformas digitais. Você que nos acompanha pelo Facebook, pelo IPTV da Mixtel, também pelo YouTube, o nosso bom dia. Jornal Verde Vale. Então vamos com os principais destaques de hoje, Wesley. A abstenção no segundo turno é a menor desde 2006 e cai pela primeira vez em relação ao primeiro turno. 175 milhões de doses estão garantidas para a vacinação contra a febre aftosa que começa hoje. Concurso da Polícia Civil de Goiás. São prorrogadas as inscrições para agente, escrivão e papilocopista. Governo Caiado amplia para R$100 mil o limite do valor de aquisição de veículo com desconto para pessoa com deficiência. Lavouras temporárias criam mais de 8 mil postos de trabalho de janeiro a setembro deste ano no estado de Goiás. Mineiros têm 24 horas de muita tranquilidade na área policial. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h33, 6h33. Um ótimo dia para você, uma ótima terça-feira. Bem-vindos à edição de hoje do Jornal Verde Vale. As abstenções no segundo turno das eleições presidenciais deste ano chegaram a 20,58% do total de eleitores aptos a votar. O menor registrado desde 2006, totalizando 32,2 milhões de pessoas. Esta é a primeira vez que a abstenção no segundo turno foi menor que a do primeiro turno, que este ano foi de 20,95%, pouco mais de 32,7 milhões de eleitores. Os votos em branco somaram 1,7 milhão ou 1,43% do total nesse segundo turno, pouco abaixo dos 2,15% do segundo turno da última eleição presidencial em 2018. Ao todo, cerca de 3,9 milhões de eleitores anularam o voto, que representa 3,16% no total, percentual bem menor do que os 7,43% no segundo turno de 2018. Somando os votos nulos e brancos com abstenções, houve um contingente de 37,6 milhões de eleitores que não escolheram nenhum dos candidatos, o que é o equivalente a 24% do total. O candidato eleito Luiz Inácio Lula da Silva recebeu 60,2 milhões de votos, enquanto que Jair Bolsonaro teve 58,1 milhão de votos. O senador Flávio Bolsonaro usou as redes sociais nesta segunda-feira, dia 31, para comentar a derrota do pai, o presidente Jair Bolsonaro, nas eleições deste ano para o ex-presidente Lula. Trata-se da primeira manifestação de um integrante da família do chefe do Executivo Federal após o resultado das urnas. Até o momento, Bolsonaro não se pronunciou sobre a vitória do petista. Em publicação no Twitter, Flávio, que coordenou a campanha do pai, agradeceu os votos que o pai recebeu e pediu aos apoiadores que ergam a cabeça. Jair Bolsonaro havia dito aos seus ministros mais próximos que iria se pronunciar sobre a derrota para Lula no fim da tarde de ontem. O humor do presidente, instável desde o anúncio da eleição do adversário, mudou e agora ele só prevê comentar o resultado da eleição no dia de hoje. Bolsonaro, segundo auxiliares, passou o dia calado, sem fazer as tradicionais piadas. Durante a tarde, elaborou em conversas com aliados algumas ideias do que ele poderá falar. Estava modulando o discurso para não deixar de destacar os episódios que, na sua visão, justificariam a sua derrota nas urnas. Agora 6h36, 6h36, bom dia. O 13º salário, também conhecido como gratificação natalina, foi instituído no Brasil em 1962 pela Lei 4.090. A norma garante que o trabalhador receba o correspondente a 1/12 da remuneração por mês de serviço, ou seja, um salário extra ao fim de cada ano. Saiba como usar o 13º
quando se tem dívidas em atraso, com o repórter Leno Falque. Na proximidade da data do pagamento da primeira parcela do 13º salário, o consumidor pode se planejar e usar o dinheiro extra para colocar as finanças em dia, principalmente quando há dívidas em atraso. Segundo o indicador da Boa Vista, o número de registros de inadimplentes subiu mais uma vez em setembro, o terceiro mês consecutivo de alta. A educadora financeira Bruna Aleman, da Acordo Certo, plataforma de renegociação de dívidas da Boa Vista, afirma que o primeiro passo para o consumidor é fazer uma consulta do CPF para saber quais dívidas existem em seu nome, para quais credores e de quais valores. O 13º salário deve ser aplicado em dívidas somente quando o consumidor não estiver precisando desta quantia para se sustentar. Existem alguns pilares básicos da nossa vida, que é saúde, alimentação, transporte, moradia e educação. Pagando todas essas contas fixas, o 13º, se ele precisar compor de certa forma, então você utilize para isso. Então, o ideal, na verdade, seria que você consiga adequar suas contas fixas dentro do seu salário e já pegar esse 13º, uma parte dele, para conseguir começar a negociar suas dívidas, né? Algumas dívidas devem ser colocadas como prioritárias na hora da renegociação. Sabe aquela conta que a gente fica, às vezes, empurrando? Então, principalmente por uma necessidade financeira, então você paga a luz de um mês, você paga a água do outro mês. Então, primeiramente, todas essas contas de necessidade básica, elas são as primeiras a terem que ser renegociadas. Aí a gente vai para o segundo pilar, que são as contas que têm juros muito altos, como cartão de crédito e cheque especial, que hoje em dia, de acordo com os dados do Banco Central, pode chegar a mais de 700% ao ano uma dívida de cartão de crédito. Bruna Aleman dá algumas recomendações para a melhor utilização do 13º. Dividir o valor do seu 13º em 50% para começar uma reserva financeira e não se tornar uma pessoa endividada novamente, e 50% para você já começar a pagar as parcelas de todas as suas dívidas renegociadas, tá? Em segundo, tem que entrar no site, por exemplo, da Acordo Certo, para você entrar e você conseguir visualizar todas as suas dívidas. Se lembre sempre, não pegue esse valor que vai chegar ali e pagar todas as suas contas. Se você está no endividamento, é porque você não tinha uma reserva financeira, que a gente chama de reserva de emergência. Para consultar o CPF, basta acessar o site consumidorpositivo.com.br. E para mais informações sobre renegociações de dívidas, acesse acordocerto.com.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falco. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h39, agora 6h39. Olha, levantamento do Tribunal Regional Eleitoral mostra que houve 181 ocorrências de urnas em Goiás neste segundo turno. Deste total, 83 foram substituídas nos locais de votação durante a votação do segundo turno, como dissemos, nos municípios goianos. Ainda de acordo com a Polícia Militar, 2 pessoas foram presas por crimes eleitorais. Pois então, Wesley, um dos casos registrados foi uma agressão contra uma mesária em Guarani de Goiás. Uma mulher teria agredido a voluntária durante a votação. Ela foi presa em flagrante pela Polícia Militar. Outro caso se refere ao flagrante de uma mulher que tentou fotografar a urna eletrônica durante a votação e teria agredido um dos policiais, o que também acabou resultando na prisão dela. O TSE decidiu por unanimidade, em agosto, proibição de entrada de aparelhos eletrônicos na cabine de votação. O eleitor não pode entrar na cabine com o celular no bolso, nem mesmo se estiver desligado. A decisão visa garantir o sigilo do voto e evitar qualquer tipo de pressão sobre o eleitor. Jornal Verde Vale. Esportes. Pois é, 6h40 e o Flamengo se sagrou tricampeão da Copa Libertadores do último sábado, depois de vencer o Atlético Paranaense por 1-0 em Guayaquil, no Equador, e apareceu dominando o time da temporada 2022, divulgado pela competição nesta segunda-feira. Pelo lado rubro-negro, o goleiro Santos, o zagueiro Davi Luiz e os meias Everton Ribeiro e Arrascaeta, os atacantes Pedro e Gabigol e o técnico Dorival Júnior compõem a lista. O vice-campeão contou com o zagueiro Thiago Heleno e o atacante Vitor Roque. O Palmeiras, que caiu nas semifinais, teve os nomes de Gustavo Gomes na zaga e Gustavo Scarpa no meio-campo. Pelo Vélez Clube, que também foi eliminado nas semifinais,
o argentino Lucas Jansson fecha a escalação. A Libertadores utilizou o esquema 3-4-3 para formar a seleção da edição. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h42, 6h42. Os futuros da soja fecharam o pregão de ontem com altas de quase 20 pontos nos principais contratos negociados na Bolsa de Chicago. O mercado da oleaginosa subiu na carona do milho e, sobretudo, do trigo, que encerrou o dia subindo cerca de 50 pontos nos contratos mais negociados, refletindo a saída da Rússia do acordo para o corredor de exportação de grãos da Ucrânia. Além dos vizinhos, a soja ainda subiu, como explica o diretor da AgriSouth Brasil, Rafael Mandarino, apoiada nas previsões de geadas para o país nos próximos dias, que poderia acabar atingindo áreas recém-plantadas no sul e gerar alguma preocupação aos produtores brasileiros. Ademais, os traders permanecem monitorando o plantio e de olho no clima também na Argentina. Exatamente, no radar dos traders há também o comportamento do dólar, com queda de mais de 2% no Brasil nesta segunda, um dos sojicultores ao avançarem ou não com sua comercialização. Para o Mandarino, o momento é de cautela, atenção redobrada e planejamento comercial sendo revisado pelo produtor brasileiro, em especial depois do resultado das eleições presidenciais. Jornal Verde Vale. 6h43. Vamos agora direto para Brasília. Está na hora de ouvirmos os comentários de Alexandre Garcia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Eu costumava fazer uma palestra chamada O País das Oportunidades Perdidas. Eu contava que meu amigo Osni Branco, lá em Tóquio, me disse, olha, aqui do outro lado do mundo, a gente percebe que Deus é brasileiro, porque Deus põe a oportunidade na porta da frente da nossa casa, do nosso Brasil, e nós jogamos fora pela janela dos fundos, e Deus põe de novo e nós jogamos fora de novo, e põe de novo e a gente joga fora de novo. Só pode ser brasileiro para insistir tanto e nos dar oportunidades. Agora, nessa eleição, a gente perdeu uma grande oportunidade. Nunca o país foi passar de um mandato presidencial para o outro tão acertadinho. O desemprego em queda já teve em 14 milhões, está em 8 pouco por cento, e até 6% é pleno emprego, perto do pleno emprego. Desemprego em queda, inflação em queda, menos inflação que Estados Unidos e Europa. PIB em alta, mais PIB do que a China, crescimento maior que a China. Arrecadação em alta, embora o governo tenha cancelado muitos impostos. Equilíbrio das contas públicas com um superávit primário. Balança comercial com superávit. Balanço de pagamentos com superávit. Obras em andamento por toda parte, rodovias, ferrovias, hidrovias, portos, pontes, condução de água para o Nordeste. E mais, saneamento de estatais que davam prejuízo, agora dão lucro. Ministérios sem a intervenção de partidos políticos que usavam ministérios e estatais para se abastecer de verbas para fazer campanha política, de desvios, né? Sem propinas. Né? Então, o novo presidente recebe nesse ponto. Qual é a oportunidade? É que se fosse para o outro, se fosse reeleito, teria uma Câmara de Deputados 73% favorável, Senado 67% favorável, maioria dos governadores favoráveis. Era o ambiente ideal para fazer todas as reformas que ainda faltam e deixar esse país acertadinho. Né? Era isso. Mas o povo decidiu diferente, jogou fora a oportunidade. Foi por uma minoria de 1%, mas a maioria decidiu. O novo presidente já fez um discurso dizendo que vai reconstruir tudo. Política, economia, gestão pública, relações internacionais, ou seja, vai refazer tudo, né? Provavelmente como era 14 anos atrás. Então, não sei se vai ter ambiente favorável no Congresso, que tem a maioria centro-direita. Outra coisa que era botar o Supremo nos trilhos. Agora também não dá mais, porque com o novo presidente, se o Senado, que tem maioria para empichar ministro do Supremo, afastar 3, por exemplo, o novo presidente vai nomear mais 3, além dos 2 que ele já vai nomear, que vão substituir
Lewandowski e Rosa Weber, que chegaram à idade limite. Então, oportunidades perdidas de tornar o país melhor. O que a gente está vendo pelo discurso do recém-eleito é voltar a fazer aquilo que fazia antigamente, né? É o que está no discurso. E a gente fica se perguntando, por quê? Né? O que foi que houve? O próprio judiciário. O judiciário foi acusado antes de fazer tudo para afastar o PT do poder. Agora foi acusado de fazer tudo para afastar a direita do poder. O ativismo do judiciário só trabalha contra o próprio judiciário. Foi o que identificou o ministro Fux quando assumiu a presidência do Supremo, né? Mas, enfim, vocês vão de perguntar, como é que aconteceu isso? Bom, que 26 milhões de eleitores, né, não foram votar. 26 milhões se abstiveram. Outra que 21 milhões de eleitores eram meninos no tempo da maior onda de corrupção do país. Uma loucura. Gente presa, gente condenada, discussões no Supremo sobre mensalão, sobre petrolão, propina, dinheiro de ministério para partido político, dinheiro de Petrobras para partido político, malas de dinheiro da Caixa Econômica, né? Eram meninos e na hora de votar parece que não tem memória disso que aconteceu. Então, se alguém quiser uma explicação, está aí, né? A diferença foi mínima entre um e outro, mas a maioria decidiu, está decidido. Ponto final. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64 3661 1799 ou pelo WhatsApp 64 99951 9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. 6h49, 6h49, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira, 1º de novembro. E olha, segunda etapa da campanha de vacinação da febre aftosa começa hoje, 1º de novembro. Concurso da Polícia Civil de Goiás, prorrogadas as inscrições para agente, escrivão e papiloscopista. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h57, 6h57, estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta terça-feira, 1º de novembro. Olha, aliados do presidente Jair Bolsonaro informaram à CNN que ele vai reconhecer a derrota entre hoje e amanhã, mas que pretende listar o que considera possíveis irregularidades nas eleições deste ano que ajudaram a dar a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo fontes do Palácio do Planalto, o próprio presidente deverá elaborar a sua manifestação. O formato ainda não está claro no seu entorno. Pode ser um vídeo, um documento ou uma postagem em suas redes sociais. De qualquer modo, a leitura é de que o presidente acabou convencido, principalmente pela ala política, de que o melhor caminho para o seu futuro político seria acatar o resultado e tentar construir uma posição de líder de oposição a Lula. Para tanto, a avaliação foi de que é preciso aceitar as regras do jogo e tentar administrar o capital político que a eleição lhe deu, mesmo derrotado, para tentar retornar ao Planalto em 2026. 6h58, 6h58 agora, e o governador Ronaldo Caiado ampliou para R$100 mil o limite do valor de aquisição de veículos com desconto para pessoa com deficiência. Vamos conferir os detalhes dessa matéria com Juliana Carnevale. O governador Ronaldo Caiado assinou um decreto que amplia de 70 mil para R$100 mil o valor do limite para aquisição de veículo novo com benefício do ICMS para pessoa com deficiência. Além disso, foram incluídas pessoas com síndrome de Down na relação dos que podem usufruir do benefício em Goiás. A
A isenção total de ICMS segue estipulada no valor limite de R$70 mil. O comprador será tributado apenas no que exceder a esse valor até R$30 mil. A nova regra foi aprovada em convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. O benefício fiscal para o PCD vigora até agora para a pessoa com deficiência visual, mental e autista, mas não especificava a pessoa com síndrome de Down. O beneficiado pode ser motorista ou não. Após a aquisição, o veículo não pode ser vendido antes de 4 anos. Se desejar alienar o veículo antes, o beneficiado terá de pagar a diferença do ICMS ao Estado. O benefício do ICMS também pode ser utilizado para quem já possui o veículo e deseja trocá-lo após 4 anos da última aquisição. Os detalhes do decreto estão no site economia.go.gov.br. De Goiânia, Juliana Carnevale. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Pontualmente 7 horas em Mineiros. As inscrições do concurso da Polícia Civil de Goiás para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista foram prorrogadas para até meio-dia do dia 7 de novembro. Segundo o edital, são um total de 820 vagas, sendo 778 para ampla concorrência e 42 para pessoas com deficiência. Os 3 cargos possuem carga horária de 40 horas semanais e o salário bruto é de R$ 6.353,13. Os interessados devem realizar a inscrição pelo site do Instituto Assessoria em Organização de Concursos Públicos, a OCP, e pagar uma taxa de R$110. As provas serão realizadas em Goiânia. Entretanto, de acordo com o edital, poderão ser aplicadas também em cidades vizinhas, caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação do município. Para o cargo de agente, a prova será aplicada no dia 11 de dezembro deste ano para o escrivão, no dia 8 de janeiro do ano que vem, e para papiloscopistas no dia 15 de janeiro também do ano que vem. Conforme o edital, o processo seletivo para todos os cargos será dividido em 7 etapas. Além, é claro, de prova objetiva e discursiva, o candidato aprovado deve passar por testes e realizar o curso de formação. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora, 7h01, 7h01, e estudantes goianos que contam com o apoio do Estado ganharam medalhas de bronze e ouro nos Jogos Pan-Americanos Universitários do México. Vamos então conferir os detalhes dessa matéria de Lucas Almeida. 2 atletas chegaram dos Jogos Pan-Americanos Universitários do México com a bagagem mais pesada. O Patrick estuda Direito e ganhou medalha de bronze no Taekwondo. É uma experiência a mais, né? Uma experiência com atletas de outros países, né? México, Estados Unidos, né? Argentina. Então são níveis internacionais que a gente já está pegando e fomentando, focando sempre no objetivo maior, né? Rodando, sempre já competindo com atletas com um desempenho mais alto, né? A D'Angela ganhou 2 medalhas de ouro nos Jogos, uma no individual e uma por equipe. Foi um desafio muito grande para a gente lutar com diversos países, uma experiência incrível. Ganhamos no individual e na luta por equipe também, que foi muito emocionante, inclusive. Estou muito feliz com esse título de campeã pan-americana universitária, graças à minha faculdade, que vem me ajudando muito também. Os 2 competidores tiveram auxílio do governo do estado para viajarem pela América Latina. Cerca de 600 atletas são atendidos pelo programa Pro Atleta e buscam aqui na secretaria um auxílio de enfrentar o desafio diário de conciliar os estudos com a atividade esportiva. Até porque muitos deles têm um único sonho: chegar até as Olimpíadas. Procurar batalhar mais e mais para estar chegando no objetivo principal, que é as Olimpíadas, né, para 2024. A gente vem competindo cada vez mais a nível internacional, que é o que realmente conta para as Olimpíadas, né? Venhamos pontuando cada vez mais, graças ao Pro Atleta, à minha faculdade, que ajuda muito a gente, a Marinha. Tenho 22 anos, sou uma atleta jovem, que tem muito o que mostrar ainda também. Quero agradecer a minha federação goiana também, o meu presidente, que ajudam muito a gente, e isso conta muito no resultado final. Hoje nós temos o Pro Atleta, que é um grande exemplo,
que atende mais de 600 atletas. Também temos incentivo de transporte terrestre, transporte aéreo e, no caso das federações esportivas, infraestrutura para a realização das suas competições. Isso traz um resultado extremamente positivo. Haja visto o resultado que a D'Angela e o Patrick trouxeram do México para o nosso estado. Então, a Secretaria de Esporte sempre trabalha fomentando a participação tanto na base quanto no rendimento, que é o caso dos dois que estão buscando vaga olímpica. Esse é o nosso compromisso da Secretaria de Esporte do Governo de Goiás. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Agora 7:04, 7:04. O dia de ontem, chegou ao final com os preços futuros do milho se sustentando levemente mais altos na Bolsa Brasileira B3. As principais cotações flutuaram na faixa de R$ 86,60 e R$ 94,59 e fecharam o mês de outubro acumulando recursos. O vencimento novembro 22 foi cotado a R$ 86,60, um ganho de 0,23%. Já o janeiro valeu R$ 91,48, uma elevação de 0,31%. O março 23 foi negociado por R$ 94,59, uma alta de 0,34%. E o maio 23 teve valor de R$ 94,30, valorização de 0,43%. Já na comparação mensal, os contratos do cereal brasileiro acumularam desvalorização de 3,56% para o novembro 22 e 3,4% para janeiro 23 e de 2,47% para o março 23, 1,72% para maio 23, com relação ao fechamento do dia 30 de setembro. 7:05, 7:05, Jornal Verde Vale, terça-feira, 1º de novembro. Olha, a segunda etapa da campanha de vacinação de febre aftosa começa hoje. Cerca de 161 milhões de bovinos e bubalinos deverão ser vacinados nessa segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa, que começa, como dissemos, hoje, terça, e segue até o dia 30 de novembro. Quem vai trazer maiores detalhes sobre essa vacinação é a repórter Osana Alves. A Agência Goiana de Defesa Agropecuária alerta os pecuaristas para a campanha de vacinação contra a febre aftosa a ser realizada no período de 1º a 30 de novembro. Nesta etapa devem ser vacinados bovinos e bubalinos de todas as idades, algo em torno de 24 milhões de animais, conforme projeção da agência. A comercialização de vacinas pelas revendas vai estar liberada do dia 28 de outubro até o dia 30 de novembro. A etapa de novembro é a última a ser realizada no estado, já que a partir de 2023, Goiás estará livre de vacinação, conforme decisão anunciada pelo Ministério da Justiça. Há 28 anos, Goiás não registra focos de aftosa, graças à conjugação de esforços do governo do estado, pecuaristas e entidades representativas. A Agrodefesa enfatiza que essa última etapa de vacinação é fundamental para a consolidação da retirada da vacina em 2023. Além da vacinação contra a aftosa, os pecuaristas precisam imunizar os bovinos, bubalinos, equídeos, caprinos e ovinos também contra a raiva dos herbívoros em 121 municípios considerados de alto risco para a doença. De Goiânia, Osana Alves. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7:07, 7:07. Qualquer dívida em atraso com bancos ou financeiras, exceto aquelas que tenham bens dados em garantia, veículos, motocicletas e imóveis, você pode negociar dívidas também no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais modalidades de crédito. A repórter Carolina Cassola explica como negociar as dívidas nesse desconto aí de multirão. Nesta terça-feira, 1º de novembro, a nova edição do tradicional Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira. Trata-se de uma iniciativa conjunta da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, o Banco Central do Brasil, a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, e PROCONs de todo o país.
Podem participar do mutirão pessoas físicas com dívidas que não possuem bens dados em garantia, que estejam em atraso e tenham sido contraídas de bancos ou financeiras. Amaury Oliva, diretor de Cidadania Financeira e Relações com o Consumidor da Febraban, destaca a importância do mutirão. O consumidor terá a chance de negociar seus débitos em atraso, contando com os benefícios do mutirão, que vão desde o desconto ao parcelamento, a depender da política de negociação de cada instituição financeira. A iniciativa faz parte do nosso calendário anual, como esforço permanente dos bancos para beneficiar os consumidores e ajudá-los a equilibrar suas finanças. Só no último mutirão de negociação de dívidas, realizado lá em março desse ano, que durou 25 dias, 1.700.000 contratos foram renegociados, trazendo alívio financeiro imediato para empresas e consumidores endividados. Na página do mutirão, o consumidor encontra também um conteúdo exclusivo sobre educação financeira e pode se conectar de forma gratuita à plataforma Meu Bolso em Dia Febraban, desenvolvido por especialistas financeiros e da psicologia econômica. O mutirão promove a educação para o consumo, o acesso ao crédito responsável e a reinserção do consumidor no mercado por meio da renegociação das suas dívidas. Esse é um programa muito relevante para o consumidor brasileiro, principalmente para aqueles que estão vivendo um momento difícil em relação às suas finanças pessoais. A Febraban, junto com os bancos que representa, está empenhada em promover a educação financeira no nosso país e continua forte com seu propósito. Todos ganham quando o consumidor tem a sua vida financeira mais saudável, autônoma e sustentável. Para participar da iniciativa, que vai até o dia 30 de novembro, basta acessar o site www.mutirão.febraban.org.br e obter o passo a passo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola. Jornal Verde Vale. 7h10, 7h10, a gente vai para mais um intervalo e daqui a pouquinho você vai conferir aqui no nosso Jornal Verde Vale. Lavouras temporárias criam mais de 8.000 postos de trabalho de janeiro a setembro deste ano no estado de Goiás. 7h10, não saia daí, a gente volta já já. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 7h16, 7h16, estamos de volta com o nosso Jornal Verde Vale, o nosso terceiro bloco de notícias para você. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou no dia de ontem que a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares estaduais tomem medidas imediatas para desbloquear as rodovias do país que passaram a ser ocupadas por caminhoneiros após a vitória de Lula nas eleições. Moraes acolheu um pedido da Confederação Nacional dos Transportes, CNT, apresentado também no dia de ontem. O ministro determinou que sejam imediatamente tomadas pela Polícia Rodoviária Federal e pelas respectivas polícias militares estaduais, no âmbito de suas atribuições, todas as medidas necessárias e suficientes a critério das autoridades responsáveis do Poder Executivo Federal e dos Poderes Executivos Estaduais para a imediata desobstrução de todas as vias públicas que ilicitamente estejam com seu trânsito interrompido, com o resguardo da ordem no entorno e principalmente a segurança dos pedestres, motoristas, passageiros e dos próprios participantes do movimento. Entre as rodovias que a decisão determinou o desbloqueio estão a BR-060, quilômetro 102 em Anápolis, a 060 KM60 em Abadiânia, a BR-158 em Caiapônia, a BR-050 em Catalão, a BR-364 em Mineiros, a BR-153 em Aparecida de Goiânia, a BR-364 em Jataí, a BR-020 em Formosa, a BR-040 em Cristalina, a BR-040 em Valparaíso de Goiás. A liminar ainda fixou uma multa para cada participante dos atos de obstrução da citada rodovia em caso de descumprimento da decisão. Às pessoas físicas, o valor fixado foi de R$10 mil por hora e às pessoas jurídicas, R$100 mil por hora. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás.
O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta no dia de ontem para a possibilidade de tempestade com rajadas de vento de até 100 quilômetros aqui no estado de Goiás. Além de Goiânia, cidades do centro, leste, norte, noroeste e sul do estado também serão afetadas. O aviso de perigo tem previsão de se estender até hoje. A lista completa dos municípios você pode conferir aí pela internet. Segundo o alerta, há riscos de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A chuva deve ficar entre 30 e 100 milímetros por dia. Falando em tempo, a gente fala da previsão do tempo para hoje aqui na cidade de Mineiros. Nós temos chuvoso durante o dia e também à noite. A mínima 16, a máxima de 23 graus. A probabilidade de chuva é de 90%, 15 milímetros. A umidade relativa do ar entre 58% e 92%. E nós temos também por aqui ventos a 23 quilômetros por hora. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h19, 7h19. O Fluminense garantiu a sua vaga na Libertadores do ano que vem. O tricolor venceu o Ceará na Arena Castelão por 1-0 na noite desta segunda-feira e assegurou matematicamente o seu lugar na competição continental. O resultado levou o time carioca aos 61 pontos no Brasileirão, mesma pontuação que o Flamengo. Já o Ceará segue na zona do rebaixamento na 17ª posição com 34 pontos. 7h20, Rebeca Andrade deu um verdadeiro show neste domingo na Arena de Liverpool pelo Mundial de Ginástica Artística. A medalhista olímpica foi a líder do individual geral durante as classificatórias e estará em 5 finais, contando a disputa por equipes. O ponto negativo foi a apresentação no salto, a sua principal prova e da qual é campeã olímpica e mundial. Ela errou um dos saltos e acabou sendo eliminada precocemente. A estrela brasileira tem 57.332 pontos na classificação geral da competição contra 55.766 da americana Tyrese Jones. Ela avançou para as finais na 2ª posição no solo, na 3ª nas barras assimétricas e em 7º lugar na trave. A expectativa é que ela bata o recorde de pódios para o Brasil. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Agora 7h21, o plantio de soja em Mato Grosso caminha para a reta final. Na última semana, os trabalhos alcançaram 83,45% dos 11,8 milhões de hectares previstos para a cultura nesta safra de 22/23. Foram registrados 16,5 pontos percentuais na variação semanal. No comparativo com o ciclo passado, o atual encontra-se meio ponto percentual à frente, segundo o acompanhamento de semeadura do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. O plantio de soja em Mato Grosso caminha para a 7ª semana, apesar da celeridade. De acordo com o IMEA, ainda há cautela por parte dos produtores, em especial quanto ao clima, uma vez que as chuvas ainda não estão regulares no estado. Na região Nordeste, por exemplo, até o momento 58,68% da área foi plantada. 7h22 agora, e as lavouras temporárias criaram mais de 8 mil postos de trabalho de janeiro a setembro deste ano aqui no estado de Goiás. Quem traz os detalhes é a Rosana Alves. A produção de lavouras temporárias respondeu pelo maior número de empregos criados no setor agropecuário de janeiro a setembro de 2022. Entre admissões e desligamentos, o saldo registrado foi de 8.158 vagas. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED. Os cultivos de soja e cana-de-açúcar criaram, cada um deles, mais de 2.200 vagas. Os cultivos de alho foram responsáveis pela criação de mais de 1.500 vagas e os cultivos de outras plantas também registraram desempenhos expressivos com mais de 1.000 postos de trabalho. Ainda de acordo com o novo CAGED, nos 9 primeiros meses de 2022, o agro goiano criou mais de 11.700 postos formais de trabalho.
Com o resultado, o Estado acumula 121.940 trabalhadores seletistas ativos no campo. Dados da Secretaria de Estado da Agricultura apontam que o agronegócio goiano emprega atualmente mais de 120 mil trabalhadores com carteira assinada. Fora do grupo de produção de lavouras temporárias, conforme a classificação do CAGED, ainda se destacam as atividades de apoio à agricultura e pecuária, com saldo de mais de 3.200 vagas, e a pecuária propriamente dita, com 1.380 postos formais criados de janeiro a setembro. Os setores de horticultura e floricultura contabilizaram a criação de 1.000 novos postos de trabalho nos 9 primeiros meses deste ano. De Goiânia, Osana Alves. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7h24. Bom dia, obrigado sempre pela sintonia. Você está pela sua Verde Vale FM, aqui ó, 103,7, também pelos nossos canais, nas nossas redes sociais, Facebook, também o IPTV, o YouTube, a pessoal do Spotify também sempre curtindo aqui a nossa programação. Vamos então aos destaques locais. Vamos primeiramente para o Corpo de Bombeiros, que atendeu nas últimas 24 horas 11 ocorrências. Nós tivemos aqui um destaque. Isso foi por volta das 19h50, quando equipes de resgate, busca e salvamento foram acionadas até a BR-364, próximo ali à região do posto 71, para atender um acidente de trânsito, dessa vez um atropelamento, onde estiveram envolvidos ali 2 veículos e também um pedestre. O local deparou com a vítima do sexo masculino e não apresentava nenhum sinal vital, não identificado, não portava nenhum documento pessoal. Segundo informações dos ocupantes dos veículos envolvidos, a vítima saiu aí por trás de um caminhão e veio ao encontro do seu carro. Não conseguiu desviar e atropelou aí com seu veículo que estava logo atrás, também atropelou. Ou seja, 2 veículos acabaram atropelando aí este homem. Diante da situação, a equipe isolou, né, sinalizou e aguardou a chegada da PRF para assumir a ocorrência. Uma ocorrência grave, né, na BR-364, região ali do posto 71, nesse atropelamento, 2 veículos chegaram a passar aí por cima deste homem que estava sem documentação, né, e teria saído aí de trás de um caminhão, sem ao menos, né, uma atenção devida ali, e acabou sendo atropelado por esses 2 veículos aí. Não portava documento, até agora não identificado. Então o Corpo de Bombeiros atendendo esta ocorrência na noite de ontem, início da noite de ontem, na BR-364, quilômetro 268, próxima à região dos 70. Esses são os famosos andarilhos, né, com os quais você se depara, né, aí, né, provavelmente, né, pelas características e por não estar portando documentos. Geralmente também é uma característica desses andarilhos, mas enfim, também pode ser qualquer pessoa trabalhando aí em zona rural e que de repente, né, vai saber do estado etílico. Não vamos fazer aqui suposições, mas enfim, infelizmente registrado então esse acidente com óbito aí na BR-364. E a gente aproveita o gancho, Jota, justamente para mais uma vez aí retratar a situação na 364. A gente agora há pouco relatou aí dos bloqueios que aconteceram desde ontem em diversas BRs aí do estado e cortam o estado de Goiás, e obviamente agora com essa determinação do STF para que elas sejam desobstruídas, que vai acontecer agora? Há filas enormes, né? Que vão voltar a se locomover a partir de agora, né? Então esse trecho aqui que nós estamos compreendidos já está aí. Eu entendo que de alguma forma será não tão prejudicial, porque já é pista dupla, né? Mas esse trecho de Jataí para cá, ou seja, quem está aqui nesse bloqueio de Mineiros, ou rumo a Jataí, ou rumo a Santa Rita e Alto Araguaia, muita paciência, né? Muita paciência, muita tranquilidade. Não vão fazer aí as famosas ultrapassagens sem a devida segurança. Já atrasou até agora, né? Um pouco mais de atraso. Que se espere mais, né? Que tem esse... Agora mesmo, agora há pouco, a gente recebeu aqui vídeos, né? De mineirenses que estavam vindo de Brasília e, segundo o relato, agora às 6:30 da manhã, ônibus que saíram de Brasília ontem, 2 da tarde ou mais tarde, enfim, estavam parados lá nesse bloqueio. E a informação que essa pessoa nos repassou aqui é que o bloqueio já está de Anápolis até Goiânia. E ali é pista dupla, né? Também, a hora que
que liberar também a essa dificuldade, porque todo mundo quer ultrapassar, não é que vai ser também aquela maravilha, não, é menos ruim do que a pista simples onde nós estamos aqui, mas tá bem complicado. Se todo mundo abrir pela esquerda e quiser ir ultrapassando também, os caminhões também abrem, aqueles que estão mais vazios, maneiros, enfim, em relação ao que está na frente também vai querer fazer essa ultrapassagem, então também muito cuidado. Muita chuva, né? Hoje a previsão aqui, nós acabamos de relatar para vocês, é chuva em todo o estado. Aqui em Mineiros é dia chuvoso o dia todo e à noite também. Então, quer dizer, se nós estamos falando de chuva também em todo o estado de Goiás, é mais um dificultador aí para quem está no volante, né? Então, muito cuidado, muita tranquilidade, né? Não vá tentar recuperar esse tempo que você está aí parado nas barreiras para tentar tirar esse atraso, vamos assim dizer, na velocidade, né? Para que nós não tenhamos aí acidentes e às vezes acidentes fatais, porque é o que a velocidade traz, infelizmente. Isso tudo baseado nessas informações aí, se realmente os caminhoneiros acatarem a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, né? Vale ressaltar, né? Dissemos aqui também das multas, né? Às vezes as pessoas acham que a gente colocou aqui de uma forma equivocada, mas a decisão, ela fala realmente de multas por hora, né? Pesadas, de R$10 mil por CPF, né? Por pessoa física, e de R$100 mil para pessoa jurídica, o CNPJ. Então, são multas realmente pesadas nessa decisão lá do Supremo Tribunal Federal. Enfim, né? Estamos falando aqui de situações hipotéticas que podem acontecer ou não, mas caso então aí essas pessoas que estão aí nos bloqueios, né, resolvam atender aí essa determinação do Supremo Tribunal Federal e por consequência haja a abertura então das vias, né, para que as pessoas possam seguir viagem, essa recomendação ela é extremamente importante, né, para você que está nos ouvindo, e você também, outra indicação também das autoridades e da PRF, você que ainda está nas cidades, não é o momento de você sair para viajar, porque você vai se deparar com esse trânsito intenso, muito intenso. Então, se você que ainda está nas cidades, né, essas pessoas que já estão na rodovia já estavam em trânsito. Então, você que ainda está na cidade e que pretende fazer a sua viagem, se for viajar hoje, se for necessário efetivamente você se deslocar ainda hoje, deixe isso para o período da tarde. Vamos deixar aí para depois das 14, 15 horas, enfim, para que esse tempo de agora, né, se esse efetivo desbloqueio acontecer, esse período de agora até ali para as 2, 3 da tarde, seja para que esse trânsito flua, né, e você possa então pegar estradas com trânsito menos intenso. Então você também, repetindo, que está aí nas cidades, né, que está nos ouvindo e que fala, agora já desbloqueou, eu posso ir. Não vá agora. Segura mais um pouco aí, porque efetivamente se você pegar a rodovia, você vai pegar esse trânsito intenso e dificilmente você vai conseguir chegar no seu itinerário aí dentro daquele tempo previsto. Então segura um pouco mais para depois, quando você pegar a estrada, você já ter aí um trânsito mais leve, onde a viagem possa fluir. Agora 7h31, esta é a sua programação, nosso Jornal Verde Vale. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Bom, como eu disse aí nas minhas chamadas durante o Jornal Verde Vale, Wesley, nós tivemos 24 horas mais de uma paz. Você não tem ideia da paz que foi na cidade de Mineiros nessas últimas 24 horas. A polícia aqui em Mineiros, ela registrou uma ocorrência, né? E ela foi acionada até o setor Nossa Senhora Aparecida, porque lá estava acontecendo uma perturbação do sossego alheio. Ao abordar aí o proprietário da casa, foi orientado a desligar o som e este obedeceu de pronto, né? Prontamente ali obedeceu e transcorreu sem alteração, né? Então ele desligou o som, encerrou ali o movimento e ficou tudo na paz, né? Lá em Santa Rita do Araguaia eu tive que estender um pouco mais para tentar buscar, mas mesmo assim Portelândia, Perolândia e Santa Rita do Araguaia, uma ocorrência registrada, nas demais nenhuma. Chapadão do Céu também compreendendo aí o batalhão aqui da cidade de Mineiros. Olha, nós tivemos lá em Santa Rita do Araguaia uma situação que uma pessoa descumpriu a medida protetiva, né? A polícia foi acionada até esse endereço por lá, onde um indivíduo teria, né, desobedecido
essa medida protetiva, né? Estaria indo aí na residência da sua ex-companheira. Então foi lavrado aí um auto de prisão em flagrante em desfavor dele por descumprimento aí desta medida protetiva. Por lá também nós tivemos ainda registrado, né, uma situação. Esse aqui foi lá na cidade de Perolândia, né? Tivemos lá uma ocorrência, essa foi de uma lesão corporal, onde compareceu aí ao plantão, comunicando que desejava noticiar um crime, né, de injúria e também lesão corporal praticada contra a sua pessoa. Foi até a delegacia, inclusive, não foi nem pela polícia militar. E lá na Perolândia, registra-se em Jataí quando é a delegacia de polícia civil. Quando é a polícia militar, atende o batalhão aqui de Mineiros, tá? Praticado aí contra o cidadão, né? Fato ocorrido no último dia 30, por volta das 8 horas da noite, no estabelecimento comercial próximo à sua residência lá em Perolândia, né? Ele disse que tinha ido lanchar aí com o filho, também foram irmãos aí do comunicante, né? E a namorada estava também presente, né? Uma mulher amiga dele lá. Permaneceram por algum tempo lá no lanche, né? Comendo tranquilamente. Por volta, um conhecido dele, né? Vendo que a comunicante estava sozinha e o seu filho e o colega, começou então a fazer provocação sem necessidade, passando aí por algumas vezes junto à mesa onde estavam ali e mostrava, né? Esfregando aí uma camiseta contra a comunicante, que pediu várias vezes para que ele parasse com as provocações. Aí é aquela coisa de política ainda, né? Enfim, ele registrou esse boletim de ocorrência contra ele lá na delegacia de Jataí, ocorrência essa registrada na cidade de Perolândia. Tirando isso, nada mais. Jota, tudo dentro da tranquilidade. Já que nós estamos tendo um tempinho aqui, uma notícia nos chama a atenção, e ela foi agora há pouco postada nas redes sociais, é que os frentistas dos postos de combustíveis, obviamente, estão iniciando uma greve hoje no estado de Goiás, essa greve com fins aí de um reajuste salarial na casa dos 21,42%. E essa notícia chama a atenção, e daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre ela. Mas ontem, em detrimento aí do que está acontecendo nas rodovias, né? Esse protesto pacífico aí, de cidadãos que estão indo para as rodovias, enfim, protestarem aí pelo resultado das eleições, começou aqui em Mineiros, notadamente onde nós estamos aqui, as pessoas correrem aos postos de combustível, no sentido, né, já imediatista de que ia faltar combustível, faltar alimento, enfim. E aí eu me deparei com isso, fui ao posto de gasolina abastecer normalmente, não tinha ainda visto nada em rede social, alguma coisa assim. E lá chegando já me deparei com as filas meio grandes, assim, vamos dizer. Quando chegou a minha vez, perguntei ao frentista, ele dizendo realmente que as pessoas estavam correndo para abastecer, e tinha gente que estava levando galão de gasolina, né, ali na carroceria da caminhonete para armazenar essa gasolina em casa com medo de ficar sem. E também houve relatos ali das pessoas que estavam ali, de gente indo aos supermercados e comprando aí grandes quantidades de um único tipo de alimento. Quer dizer, esse terror psicológico que a pessoa se autoimpõe, não tem nada a ver com relação ao movimento, mas assim, a pessoa começa a pensar que vai faltar, e aí automaticamente ela corre para se suprir, e aí automaticamente isso vai criando um efeito cascata, e principalmente com o advento das redes sociais, as pessoas começam, né, a colocar, olha, todo mundo está abastecendo, tá todo mundo comendo, e aquilo vai criando um transe, né, nas pessoas que elas efetivamente elas ficam pensando que vai faltar o produto, né? E na verdade o que leva a faltar o produto é esse consumo excessivo. Se você costuma abastecer uma vez por mês e o seu carro tá lá na metade do tanque, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas você dá de chegar até a metade do mês, vamos assim dizer, a pessoa corre lá e já, né, enche o tanque. É esse movimento repentino que o próprio consumidor cria que leva ao desabastecimento, né? Porque você pensar que vai faltar. Os postos também têm ali, né, os seus cronogramas, né, para trazer, tem ali uma margem, né, de gastos desse combustível por semana, por mês, e aí eles são surpreendidos também por esta quantidade de pessoas abastecendo ao mesmo tempo, e realmente aí falta,
naquele posto, o pessoal já começa a dizer também, tá faltando combustível. Faltou porque houve um excesso de abastecimento que não era esperado pela empresa. Então, Exato. ainda não estamos, né, neste fator de faltar combustível e faltar alimentos. Exato. E aí as pessoas, eu acho que é mais um chamamento de atenção no sentido assim de que se você consome da sua maneira normal, se você usa na sua casa, vamos assim dizer, um pacotinho de arroz de 5 quilos, né? É um pacotinho, você não precisa ir lá comprar 10 pacotinhos de arroz, pensando que vem aí um rigoroso inverno de 6 meses que você não vai poder adquirir esse produto. Então, quando você que costuma adquirir um pacotinho de arroz, você vai lá e compra 5, vai faltar 5 para alguma família que também compra um pacotinho, né? E é isso que causa o desabastecimento, né? E é uma situação que eu digo de transe, porque não adianta você argumentar com as pessoas, olha, se você comprar só o que você habitualmente compra, não vai faltar. Mas o medo que gera, né, o psicológico da pessoa... Até mesmo por experiências anteriores. E isso vai criando, por consequência, o chamado efeito cascata, né? As pessoas vão vendo que os outros estão comprando, vou comprar também, vou garantir o meu. E vai criando esse efeito cascata e é o que leva efetivamente à falta do produto, né? Que você tanto temia, mas ele vai faltar porque realmente todo mundo consumiu em excesso, né? Então quer dizer que as pessoas fiquem tranquilas, né? Agora por essa decisão aí do Supremo Tribunal Federal, possivelmente esse movimento pacífico aí que estava fechando as rodovias pode ser desfeito, né? Diante também dessas multas altíssimas que estão previstas aí nessa determinação judicial. Então não vai faltar nada, não precisa dessa correria de consumo, né? Dos produtos. Hoje e amanhã eu acredito que serão dias determinantes, porque começaram então a fazer bloqueios em todo o Brasil, até então, né? Tudo tranquilo. Agora, já houve aí uma manifestação da justiça, né? Dizendo que o movimento é ilegal e que tem multa, e agora a gente aguarda a decisão, né, desses manifestantes, se vão continuar, se vão desobedecer às ordens judiciais, né? Ou se vão realmente liberar as rodovias. Aí sim, a gente já começa se por um acaso eles continuarem, né, na rodovia, a gente já começa então a ver os próximos cenários que podem se formar aí com tais bloqueios. Mas por enquanto ainda tá morno, vamos assim dizer, né? Para frio ainda essa situação. Não é desmerecendo, mas é um movimento, ainda começou devagar, pode crescer? Pode. E pode também ser extinto no dia de hoje devido à multa que é alta aí para cada CPF, também para cada empresa. Ontem, já no término da noite, ali por volta das 22 horas, eu estava acompanhando esses números aí por todo o Brasil, já eram 18 estados da federação e com mais de 300 bloqueios registrados, né? Isso mais ou menos por volta aí das 10 da noite, e obviamente que na madrugada até o amanhecer de hoje, novos pontos podem ter sido bloqueados, novos estados também podem ter sido atingidos aí por esse movimento, né? E diga-se de passagem, é um movimento espontâneo por parte aí de eleitores, de simpatizantes da candidatura Bolsonaro, e não se trata daquele movimento como nós tivemos outrora, das associações que representam esses caminhoneiros, enfim, que nenhuma se manifestou até agora. Isso, que vinha uma decisão ali, né? Vamos dizer, para todo o Brasil, esse movimento foi espontâneo em cada cidade, em cada ponto desse aí em que houve bloqueios, foi a manifestação espontânea, então, de pessoas físicas, enfim, que quiseram protestar contra o resultado das eleições e foram para as rodovias e fecharam e fizeram esses bloqueios, né? Vamos ver agora, como você bem colocou, a decisão judicial saiu nessa madrugada, né? O STF formou maioria no sentido aí de ir junto com o ministro Alexandre de Moraes, que já havia determinado essa desobstrução. Agora os demais ministros já formou maioria no sentido de validar essa decisão que ele havia tomado, e agora vamos ver como é que esse pessoal que está nesse movimento recebe essa determinação, se vão seguir ou não, a gente vai estar acompanhando. A Polícia Rodoviária Federal informou que há nesta manhã, Wesley, de terça-feira, 271 bloqueios em rodovias federais. Desde domingo, bolsonaristas impedem o fluxo em vias por todo o país após a derrota do presidente, como você disse, né? Segundo a corporação, 192 bloqueios já foram desfeitos.
Na segunda-feira, o ministro do Supremo Tribunal, como nós já dissemos também, né, determinou aí que as vias sejam liberadas. Então, aqui no estado de Goiás, de acordo com a PRF, na manhã de hoje, temos 10 interdições e um bloqueio, né? 10 interdições e um bloqueio registrado aí na manhã de hoje, os dados atualizados nessa parte da manhã. Então, nós temos em todo o Brasil 271 bloqueios, né? E aqui no estado de Goiás, 10 registrados até o momento. Agora, 7h43. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Muito bem, a voz do cidadão. Agora a gente traz, né, a nossa reclamação. Vamos, como a gente diz, vamos voltar aqui para o nosso quintal e trazendo aí, é claro, né, tentando solucionar os problemas da nossa comunidade. O cidadão, ele fez aqui uma reclamação da seguinte forma, né? Ele diz que tá procurando ajuda porque próximo à casa dele tem um canil de pitbull. O problema, né, não é nem o canil, nada, é que os animais estão pulando o muro, né? Ele diz que já conversou com o dono, né, e não tá nem aí para a situação. Tem criança, tem uma cachorra dele também, né, um animal de estimação, e agora tem que ficar sem liberdade na sua própria casa devido a essa situação. Ele não colocou aqui o endereço, mas a gente faz aí o alerta, né, para que você quer criar cães, né, quer criar aí animais, enfim, eles permaneçam aí dentro da sua propriedade. Você tem que criar meios para que, né, a sua criação não atrapalhe o vizinho ao lado. O seu direito termina quando começa o direito alheio. Agora imagina o cachorro aí pulando o muro, indo pro quintal do vizinho, ali tem criança, ele tem os cachorros dele, então tem que ficar dentro de casa aí porque tem medo. É uma situação complicada também. O pessoal tá perguntando ontem, circulou aí nas redes sociais sobre um assalto em um mercado. Olha, na Polícia Militar não foi registrado ainda, tá? Ao menos hoje pela manhã não havia o registro aí desse assalto. Não sei se a polícia não compareceu, se o pessoal não chamou ou se reservou para hoje, enfim, ainda não há informações concretas a respeito dessa situação, por isso a gente não falou por aqui. A gente geralmente fala, né, aquilo que está registrado, documentado, e lá no 46º Batalhão não havia registro aí desta ocorrência, tá? Qual o número para cortar a árvore? Tá pegando fio, né? Me informe, por favor. Bom, essa situação, quando a árvore é do lado dos fios, é só a Enel, né, que faz essa poda. Aí você tem que ir no escritório da Enel, né, protocolar um pedido e aguardar, tá? A prefeitura não faz a poda onde há fios, beleza? Então é direto no escritório da Enel. O pessoal tá pedindo a troca de lâmpadas na Rua Ribeirão, em frente à igreja Deus e Amor, quadra 29, lote 3, né? Então ali, o pessoal tá pedindo na Rua Ribeirão. Qual que é o setor aí, por gentileza? Na quadra 29, lote 13, ao lado da borracharia, né? O pessoal tá pedindo, então, essa troca de lâmpada por lá, mas não colocou aqui o endereço, o bairro? Por gentileza, coloque o bairro aí, por favor, para que possa agilizar o serviço lá da equipe de troca de lâmpadas. A ouvinte está dizendo: Jota, bom dia, tranquilo, BR-364, tranquilo, sentido a cidade de Jataí, né? Daqui para lá o pessoal está dizendo que tá tranquilo aí, sem novidades por enquanto, tá? E a gente, é claro, acredita que deve continuar a tranquilidade por aí. Vamos lá, temos mais reclamação aqui na nossa programação. Bom dia, gostaria de saber quando vai liberar a rede de esgoto, né? Tá sem espaço para fazer fossa aqui no Jardim das Perobeiras. Por lá o pessoal então tá pedindo nessa liberação aí da rede de esgoto. Por lá alguns pontos ainda na fossa, Wesley. Isso aí, nós já conversamos aqui diversas vezes com o prefeito Aleomar. O término, né? Tá começando o período chuvoso, mas segundo ele o término 100% ali do Jardim das Perobeiras, que inclui obviamente a rede de esgoto, asfaltamento, calçamento ali daquele setor, deve acontecer ainda esse ano, né? Então, mesmo agora com o advento da chuva, que começou o período chuvoso, a gente crê, vamos entrar em contato para saber sobre esses casos específicos aí, se há possibilidade e quando há a possibilidade então da liberação do feitio desses serviços, para liberar então essa possibilidade para os moradores de lá
construírem aí, né, as suas fossas, enfim, ligando aí a rede de esgoto do município. Vamos lá, Daniel Campos, um abraço para você, meu querido, a turma aí da Star Motos também na sintonia aqui da nossa programação. Ontem encontrei o senhor Osvaldo, né, diz que já está há pouco tempo aqui na cidade de Mineiros, mas já gosta bastante aqui da Verde Vale, principalmente aí do nosso jornal, tá lá sempre ligado. Bom dia, aquele abraço. Bom dia. Olha, troca de lâmpadas na Rua 8, quadra 36, lote 4, Alcira de Resende. O pessoal tá pedindo então troca de lâmpadas na Rua 8, quadra 36, lote 4, ali no Alcira de Resende. A outra troca de lâmpadas lá na Rua Ribeirão é ali no setor Leontino, tá? Então o pessoal tá por lá. Já estão fazendo as bocas de lobo por lá, viu, Jota? Lá no setor Perobeiro, o pessoal tá informando aqui pra gente também. Que bom, né? Logo, logo aí então, o Jardim das Perobeiras deve estar recebendo aí todos os benefícios prometidos para este setor. 7h49, algo mais, meu querido, por enquanto? Olha, Jota, a gente tem recebido também aqui com relação a mato, né? Com esse período chuvoso, agora aumenta significativamente aí nos terrenos, enfim, essa questão do mato, né? E aí muitas das vezes as pessoas ficam pedindo aí que a prefeitura tome providência e é necessário dizer então se esse terreno de propriedade particular, quem é responsável por ele aí, obviamente, é o seu proprietário, o seu dono, né? Então fica aqui conclamado aí aos proprietários de terrenos, né? Que agora, nesse período chuvoso, né? Vem aquele mato vistoso, né? O bicho fica verde, se fosse uma produção, não vinha tão verde, tão vigoroso daquela forma, né? E aquela coisa que você poda hoje, daqui uma semana, o bicho tá lá de novo. Então quer dizer que os proprietários, deixando de lado a brincadeira, cuidem, né? Efetivamente aí, dos seus terrenos, né, para não trazer aí prejuízo às pessoas que já residem aí ao lado desses terrenos, né? A gente tem visto que muita gente reclama com relação a principalmente esses novos loteamentos, ainda há poucas residências, né? Muitos terrenos ainda, então as pessoas pedindo aqui que a gente falasse sobre isso, então tá dado aí o recado. O pessoal tá relembrando aqui que, é claro, troca de lâmpadas, né? A turma aí da troca de lâmpadas vai começar a trabalhar na quinta-feira, viu? Então o pessoal aí vai ter que repetir aí os endereços na quinta-feira, porque para o poder público, tanto estadual e municipal, o feriado é prolongado, tá? O feriado é prolongado. Hoje é dia 1º, né? Hoje, dia 1º de novembro, uma terça-feira, não é feriado. Tá? Mas algumas empresas também emendaram, ao poder público, como eu disse, emendaram, mas hoje não é feriado e sim amanhã, dia 2, dia de finados, tá? Então é feriado. Mas a gente vai falando, fazendo aqui o nosso papel, troca de lâmpadas também na Rua 3, número 53, lá no setor oeste. O pessoal tá pedindo aí essa reposição de lâmpadas por lá também, tá? E vale ressaltar, Jota, antes da gente encerrar o programa, né? O pessoal tava em dúvidas se os bancos funcionariam nesta terça-feira. Funciona normalmente, viu? Os bancos não emendam feriado, né? Então, existem aí os feriados, eles respeitam, obviamente, na segunda-feira é um feriado municipal, então as agências bancárias não abriram, e amanhã é um feriado nacional, mas hoje os bancos funcionam normalmente, viu? Normalmente. Agora 7h51, aqui na nossa programação do Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Agradecendo, é claro, a sua participação, Wesley, bom dia. Muito bom dia também mais uma vez para todos os ouvintes que conosco estiveram desde as 6:30 da manhã, acompanhando aqui o Jornal Verde Vale, as notícias que aqui trouxemos para que você tenha uma terça-feira muito mais bem informada. Para você que também esteve conosco aí nas nossas plataformas digitais, você que nos acompanhou aí pelo YouTube, pelo Facebook e também na IPTV da Mixtel, obrigado pelo seu carinho, pela sua participação. O jornal volta agora na quinta-feira, Jota, né? Amanhã, quarta-feira, dia de finados, nós não estaremos aqui, a emissora estará então aí no seu regime automático e nós vamos então aí também, como vocês aí, poder visitar aí os nossos entes queridos que já se foram, né? E fazer esse mesmo processo que todos fazem. Então amanhã a gente não tem o Jornal Verde Vale e voltamos então com o nosso novo jornal na
Na quinta-feira. Quinta-feira, então, dia 3 de novembro, a gente está de volta. Agora, 7h53, João Carlos Grandô, aquele abraço, ele está dizendo aqui, Wesley, o pessoal que tiver com a fossa cheia deve acionar o SAAI para esvaziar. O SAAI terceirizou aí um caminhão para esse serviço até que termine a estação aí, né, de tratamento lá naquele local. Então, muito bom. Enquanto não termina a estação de tratamento, ou seja, aí a rede de esgoto não seja concluída, existe aí um caminhão terceirizado para esse serviço, é claro, tem que haver uma programação, então o pessoal procure o SAAI, né, para que essa fossa seja então esvaziada. 7h53, um forte abraço. Tenham todos aí uma excelente terça-feira. Para quem tá de feriado, bom descanso. Para quem tá trabalhando, vambora produzir. Fiquem todos com Deus e a gente se encontra na quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Aconteceu lá, você fica sabendo aqui. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.